O benefício seria o engajamento em geral e certamente a excelência. Se você tem essa atitude de mentalidade, muda a maneira de olhar para as coisas e vai ver que podem acontecer coisas incríveis. Max, como o líder hospitaleiro, opera no mundo dos negócios de hoje. Obrigado, Caias. É bom de estar de volta novamente, depois de ter um diálogo interessante, quando falamos sobre o gerenciamento pelo medo e todos esses aspectos. Então eu acho que o mundo precisa um pouco mais de hospitalidade em geral dentro de qualquer organização ou liderança. Ainda temos muito para aprender. Se olharmos para a hospitalidade como uma indústria, existem muitas coisas que precisam ser corrigidas. Mas você enfrenta-se à atitude de aproximar-se e tomar conta das pessoas, como dos seus convidados. Então existem muitas coisas que precisam ser aprendidas. Por exemplo, eu fui nascido nessa bela ilha no meio do Mar Báltico chamada Gotland. A mesma possui apenas 50.000 habitantes, mas cada verão nós tínhamos mais que 1 milhão de visitantes. Assim como você cresce lá, normalmente acaba por trabalhar em empregos de verão na área de turismo e hospitalidade. Então eu trabalhei nesse campo e adorei de ter essa conexão com os clientes e convidados. Se você possui essa atitude de serviço também como um líder, os seus funcionários terão melhor compreensão e vão oferecer uma experiência incrível. Dessa forma, poderá atingir aos novos níveis e não importa em qual setor você está envolvido. Eu sei que na cultura árabe é muito importante de ser hospitaleiro lidando com as pessoas e no mundo de negócios. Será que outras culturas também possuem esse hábito? O que é interessante é que estamos falando da hospitalidade em geral. E quando você visita várias culturas como uma pessoa privada, temos conhecimento que a cultura árabe é muito acolhedora. Temos a atitude e a mentalidade persa sobre hospitalidade e como cumprimentar seus convidados. Eles simplesmente podem pegar na comida em frente dos seus filhos para certificar-se que os seus convidados são bem atendidos. Se avançarmos para a Ásia, podemos ver que as pessoas no Japão e na China simplesmente têm um grande prazer e estão obcecadas por cuidar das pessoas. Agora, a grande questão é como podemos aplicar isso cada vez mais e não só na forma como fazemos negócios, mas também como líderes, introduzindo e aplicando isso diariamente dentro das nossas organizações. Eu acho que essa é uma grande área que devemos considerar como podemos contribuir. Ao longo dos últimos anos, eu estava desenvolvendo uma mentalidade do serviço. E como você tem a interação diariamente com as pessoas ao redor de você, deve considerá-las como o seu cliente. E por que não? O que você poderá perder? Seu parceiro, filhos, fornecedores, clientes ou um chefe. Imagine que cada um deles é o seu cliente, qual você está atendendo na melhor forma possível. Nós também falamos sobre a liderança nesse aspecto, mas talvez podemos conectar isso para a mentalidade de um líder, porque eu sempre digo que quando você muda a sua visão para as coisas mudam. Em vez de pensar sobre os seus problemas e desafios, tente começar o seu dia com uma ideia de princípio de gerenciamento, em qual você será um líder hospitaleiro e gerenciará através do princípio de servir aos funcionários. Você tem que fazer todo o possível para certificar-se que os seus funcionários estão empenhados e motivados. O elemento fundamental não é o líder, são os funcionários, porque eles é que lidam com todos os clientes e convidados. Por isso, você tem que permitir e capacitar os seus funcionários para fazer isso. Eu acho que tudo está conectado à mentalidade. Então, isso é como ser um líder de uma família. Exatamente. Existem muitas teorias sobre a liderança, mas tudo se resume à mentalidade e à atitude do líder. Se os líderes individuais seriam capazes de tomar essas medidas em vez de apenas pensar nos resultados do próximo trimestre ou na tarefa do dia, dessa forma poderíamos ver umas mudanças incríveis para nós próprios. Você vai se sentir mais relaxado se você começar o dia intencionalmente com um determinado propósito, em vez de começar aleatoriamente. Tendo um propósito, eu serei agradável e terei o prazer de gerenciar para conseguir tudo da melhor forma possível
através de uma mentalidade de serviço e satisfação. Nesse segmento, os meus funcionários terão um prazer em atender os meus convidados, clientes e a gente ao redor. Após de dar várias palestras na escola de gestão, posso afirmar que, hoje em dia, os desafios organizacionais estão sempre presentes, mas podemos enfrentar-se com isso com a atitude de hospitalidade. Então devemos implementar isso da maneira como estamos liderando. Existem imensas teorias de liderança, mas poucos estão focados e envolvidos nisso. Por exemplo, tendo um dia muito ocupado, você está sob a pressão das pessoas ao redor e você não pode controlar tudo. Você gostaria de ser capaz de controlar tudo, mas isso é impossível. Uma das poucas coisas que você poderá controlar é o seu comportamento. E não importa o que aconteceu. Sendo um líder, você tem que estar responsável por algo e controlar as suas emoções. Isso é muito relacionado com a inteligência emocional. O benefício seria o engajamento em geral e certamente a excelência. Se você tem essa atitude de mentalidade, muda a maneira de olhar para as coisas e vai ver que podem acontecer coisas incríveis. E apenas para terminar, quais são os benefícios de ser um líder hospitaleiro? Sinceramente, é a satisfação e engajamento em geral. Engajamento é algo que precisamos agora em cada indústria. Max, obrigado pela sua visita, foi um prazer. Agradeço por assistir. Não se esqueça de colocar um like e subscrever-se para Dukascope TV. Por enquanto, adeus.